Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Matemática Pro. No vídeo de hoje eu tenho como principal objetivo resolver o exame da 10ª classe de 2012, primeira época, e também resolver o exame de admissão ao ensino técnico profissional de Matemática 2019. Então, será uma junção de exercícios. Isso vai nos permitir saber que, olha, tendo preparação usando os exames da 10ª classe é muito vantajoso, e também levando os exercícios do ensino técnico profissional para nos prepararmos para o nosso exame da 10ª classe também é muito vantajoso, porque são temas equivalentes, ou seja, são temas relacionados. Sem mais demoras, eu tenho aqui o exame do ensino técnico profissional de 2019, e para começar eu vou resolver o exercício número 20, que fala sobre a potenciação. Então, como eu disse, será um mix. Agora, o que o exercício diz? O exercício, vou passar aqui para nós termos acesso ao exercício. Diz que vamos ter aqui 5 sobre 3, tudo isso elevado a 2x menos 5, tudo isso igual a 0,6 x menos 4. Então, o que o exercício nos manda fazer? Diz assim: o valor de x é para achar o valor de x que satisfaz a igualdade. Que igualdade? Esta igualdade. Então, aqui nós temos que aplicar uma regra da potenciação. Temos que aplicar uma regra da potenciação para poder resolver esse exercício. Agora, a primeira coisa que nós devemos fazer para achar o valor de x é fazer com que as bases sejam iguais. O que é fazer com que as bases sejam iguais? É ter deste lado 5 sobre 3 ou deste lado ter 0,6. Fazer com que esses valores sejam os mesmos. Eu posso transformar este ser igual a este, ou eu posso fazer com que este seja igual a este. Como? Se, por exemplo, eu quero transformar este, eu quero fazer com que o 5 sobre 3 seja igual a 0,6. Eu posso imaginar, dividindo 5 por 3, será que seria possível ter 0,6? Eu vou imaginar, se eu tiro 2, por exemplo, aqui, fico com 3, 3 por 3 seria 1. Logo, já passa, não dá. Agora, eu posso inverter. Se eu pegasse 3 por 5, o que seria? Aí já teria 0, alguma coisa. É o que equivale. Vamos supor que você está no exame. Você não sabe, você não usa máquina no exame. Então, a principal coisa é você usar a sua cabeça para poder resolver os exercícios. Eu começo a pensar, a opção mais viável seria pegar 3 por 5. É o que seria possível. Só que no momento em que eu inverto, no momento em que eu inverter esta fração aqui, ou fazer o inverso dessa fração, tenho que também mudar o sinal do seu expoente. O expoente aqui é 2x menos 5, então tem que mudar o sinal que aparece em frente desse termo do 2x, e também tem que mudar o expoente que o sinal do 5. Então, como é que seria? Eu teria 3 sobre 5, tudo isso elevado a menos 2x mais 5. Tudo já seria igual a 0,6 elevado a x menos 4. Aqui eu teria um pensamento tipo, sim, isso está dentro daquilo que eu estou para fazer. Está certo. Podem testar aí nas vossas máquinas. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Ou também poderia inverter ou mudar esta condição para esta outra condição. Como é que eu teria? Eu vou passar aqui desse outro lado, mas vou apagar porque eu prefiro usar esta regra. Então, eu posso ter, por exemplo, que 0,6 é o mesmo que colocar 6 dividido por 10, né? E colocar 6 dividido por 10, eu posso simplificar isso. Se eu simplifico aqui por 2, por exemplo, 6 por 2, eu vou ter 3, e 10 por 2 eu vou ter 5. Então, o que aconteceria para eu poder igualar a esta outra fração? Seria colocar 3, seria colocar 5 sobre 3. Então, se eu colocasse 5 sobre 3, teria que mudar o sinal deste outro expoente. Então, seria menos x mais 4. É também uma opção, mas eu prefiro usar esta primeira opção que eu já coloquei aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Tendo as bases iguais,
temos que já trabalhar os expoentes, isto é, ignora-se as bases e trabalha simplesmente com os expoentes. Então, nós teríamos aqui menos 2x mais 5 igual a x menos 4. Aqui já temos uma equação do primeiro grau. O que a equação do primeiro grau diz? Diz que para podermos resolver, precisamos agrupar os termos. Colocar os termos que têm incógnita no primeiro membro e os termos sem incógnita no segundo membro. E quando um termo passa de um membro para o outro, muda do seu sinal. Ok, quais são os que têm incógnita? É o 2x, é o primeiro menos 2x neste caso, e este outro aqui também, o x, quando passar para esse outro lado, vai ser negativo, porque vai ser do segundo membro para o primeiro membro. Já não temos nenhum termo com incógnita, então vamos manter aqui o menos 4. E este 5, quando passa para o outro lado com o seu sinal mudando, vamos ter aqui menos 5. Então, depois vamos ter menos 2x menos x, vamos ter menos 3x, que é igual a menos 9. Então, nenhuma incógnita deve ser negativa. É a regra que diz que nós temos que multiplicar por menos 1. Então, aqui nós vamos ter 3x, né, vai ser igual a 9. Por quê? Porque este menos 1 é aplicado tanto para o que está no primeiro membro, tanto para o que está no segundo membro. Menos 1 vezes menos 3x. Vamos manter o 3x, menos com menos vamos ter mais. Menos 1 vezes menos 9, vamos ter 9. Porque menos com menos vai dar mais, e 1 vezes 9 vai dar 9. Agora, tendo cada termo em cada um dos membros, vamos isolar o x. Vamos ter x é igual a 9 dividido por 3, o que vai nos dar x é igual a 3. Se nós formos a prestar atenção que eu dei quando eu estava a falar do exercício, nós vamos ter aqui a opção C, que é igual a 3. A opção A diz que é igual a 1, a opção B diz que é igual a 2, a opção C diz que é igual a 3, a opção D diz que é igual a 4. Mas a opção certa é a opção da linha C, que é igual a 3. Agora, vamos verificar um outro exercício, vamos fazer um outro exercício que tem a ver com a potenciação. Ok, o segundo exercício que nós temos que tem a ver com a potenciação é esse. Mas aqui nós não temos que igualar as bases para depois ignorar as bases. É uma outra vertente. Vejam que o campo da potenciação é muito aberto ou é muito vasto. O que nós vamos fazer aqui? Se nós prestarmos atenção, aqui temos potência de uma potência, temos expoente e temos um outro expoente. O que é a regra? É necessário conhecer as regras da potenciação para poder resolver de forma certa. Este aqui é o exercício da 10ª classe. Da 10ª classe é o número 2, a linha A. É o exercício do número 2, a linha A. Então precisamos conhecer as regras e também aqui precisamos calcular aquilo que nós chamamos de MMC. Então, para ser simples, eu nem calculo o MMC, vou vos ensinar aqui uma dica. O que eu faço? Pego este valor, simples, só quando eu tenho tratado de dois termos, né? É só pegar este valor, multiplicar por este valor e o resultado subtrair ou somar com este outro valor e manter a base. What? Ok, vamos fazer assim. Abrir parênteses curvos, porque eu já vou eliminar esta parte aqui, porque eu tenho que procurar em meio tempo, né? 3 vezes menos 1. Vou ter menos 3. Menos 3 mais... Vai ser menos 3, até posso escrever, menos 3 mais 5. Tudo isso dividido por 3, que esse 3 é 3 vezes menos 1 mais 5. Então, dá menos 3 mais 5. Fechar parênteses. Agora, a regra da potência de uma potência diz que os expoentes multiplicam-se entre si. Menos 2 vezes 3, vamos ter menos 6. Então, tudo isso dividido por quanto? Aqui também vamos trabalhar com esse cidadão. Vamos ter aqui 3 vezes menos 2, vamos ter menos 6. Então, vamos ter 1 sobre 3. Aqui igual, não, vamos colocar menos 6. Ok, agora o que fazer? Vamos primeiro operar com o que está dentro desses parênteses para depois ser um pouco mais simples ou menos trabalhoso para nós. Então vamos ter aqui mais 2, que nem precisamos colocar, né? Mais 2 sobre 3. Eu até prefiro apagar. O que diz? Quando nós temos operação de sinais, operação de números com sinais contrários. Toma-se o sinal do número maior e subtrai-se os números. Então, vamos tomar mais e 5 menos 3, vamos ter 2 sobre 3. Então, isso tudo é levado a menos 6. Então, dividido por
1 sobre 3, tudo isso elevado a menos 6. Aqui, o que a regra diz? Diz que quando nós temos bases diferentes e expoentes iguais, temos que manter o expoente e trabalhar com as bases. É muito importante conhecer as regras da potenciação. Eu vou tentar dizer que eu vou dar uma aula que simplesmente fala da potenciação, das dicas, das regras. É muito importante que vocês fiquem sempre ligados para poderem aceder a essas aulas. Então, aqui nós vamos colocar 2 sobre 3, que está a dividir com 1 sobre 3. Então, já que o expoente é comum, ou é o meio, vamos manter aqui menos 6. Então, vamos ter aqui, já que é possível efetuar a divisão de 2 por 1 e de 3 por 3. Nós podemos ter 2 dividido por 1, vamos ter aqui 2, e 3 dividido por 3 também vamos ter aqui 1. Então, tudo isso vai ser elevado a menos 6. E 2 dividido por 1, nós vamos ter que é equivalente a 2, né? Aqui menos 6, a 2 elevado a menos 6. E este aqui é o resultado. E se quisermos transformar, não quisermos ter um expoente aqui negativo, se a opção no exame de admissão, por exemplo, não nos apresentar um expoente negativo, é só, nós já sabemos que temos 1 sempre embaixo. É só invertermos, vamos ter 1 sobre 2, e quando invertemos, quando fazemos o inverso, nós sempre vamos ter um expoente positivo. Às vezes até pode não aparecer daqui, pode aparecer simplesmente 1 sobre 2 elevado a 6. Por quê? Porque mesmo se nós colocarmos daqui, não vamos dar nada para este 1 aqui. Então, muitas das vezes pode aparecer assim. Então, esses são as possíveis respostas que podem aparecer quando nós estivermos a resolver o exame de admissão. Mas isso aqui é para o exame da 10ª classe. Nós podemos terminar onde nós quisermos. Agora vamos resolver outro exercício que tem a ver com radiciação. Agora é o tema da radiciação. Bora lá. Um dos exercícios é o número 14, que nós temos aqui raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Este aqui é o número 14, né, do exame de admissão. Agora, as opções que aparecem aqui são: opção A, nós temos raiz quadrada de 5 ao quadrado. A linha B, nós temos raiz quadrada de 20. A linha C, nós temos raiz quadrada de 10. E na linha D, nós temos raiz quarta de 5. Qual é que é a opção certa? Eu vou tentar dizer que, olha, quando nós estivermos a resolver um exercício que tem a ver com a radiciação, é muito importante dizer que não se adiciona, principalmente quando nós estamos perante a adição e subtração. Ou seja, não adicionam-se nem se subtraem radicandos. A regra é essa. Nós só podemos trabalhar com os números que estão por fora. A opção A, por exemplo, diz que é igual a raiz quadrada de 10, porque muitas pessoas poderiam colocar, por exemplo, é igual a raiz tudo isso de 5 mais 5. Está errado. Está errado. Não pode ser assim, para depois ter 10. O que quer dizer que não se adicionam nem se subtraem raízes ou radicandos. Quando nós devemos falar de radiciação, o que nós devemos fazer aqui? Devemos simplesmente somar o que está fora. Já que não temos nada aqui, é como se nós tivéssemos 1. Então, vai ser o quê? Vai ser 1 deste lado. Deixa eu apagar aqui. Vai ser 1 deste lado e vamos ter também 1 deste lado. É como se nós tivéssemos 1 mais 1. Tudo isso que tem a mesma raiz, que é essa de 5. Então, vamos ter 2 vezes raiz de 5. A partir daqui, nós vamos verificar. No nosso exame não aparece uma opção dessa, mas nós sabemos que podemos passar este 2 para cá dentro. Então, essas todas são manobras para poder ter o resultado certo. Não exatamente manobras, como quem diz, né? Mas são formas de obter o resultado certo. Vamos passar 2 para dentro. Então, quando esse 2 passa para dentro, por causa do índice aqui, vai se carregar, então vai ser 2 ao quadrado. E nós vamos verificar, não existe essa opção. Aqui não existe esse resultado aqui nas opções. Nós vamos colocar aqui raiz de 5 vezes 2 vezes 2, vamos ter o que? 4, porque 2 ao quadrado é a mesma coisa, dizer 2 vezes 2. Então vamos ter 4, não tem essa opção. Então praticamente nós vamos ter aqui 5 vezes 4, vamos ter 20.
o que quer dizer que logo é a opção B, onde nós temos raiz quadrada de 20. Essa é a forma certa e correta de resolver. Eu vou puxar um outro exercício do exame da 10ª classe, né? É número 2, a linha C. Nós temos aqui raiz de 12, né? Raiz de 12 mais raiz quadrada de 75. É muito simples resolver esse exercício. Nós aqui já podemos decompor. A primeira coisa que nós devemos fazer é tornar elas iguais. Voltando para esse exercício, o que nos facilitou resolver é porque primeiro os radicanos são iguais. É a primeira regra. Ver se os radicanos são ou não iguais. Se forem iguais, é quando nós operamos, adicionando a parte de fora, posso assim dizer, né? De fora da raiz. Então, os radicanos são semelhantes ou são iguais, então começa-se a operação. Se nós tivéssemos, por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, já que não é possível decompor esses dois, também não é possível resolver. Então, termina aqui mesmo. Esta forma é a última. Nós não podemos passar aqui. Então, deixa-me só colocar isto bem. Vamos ter aqui raiz quadrada de 12. Então, como é que nós podemos resolver? É muito simples. Decompor este aqui e decompor este 75 para tornar esses dois iguais. Então, logo, vamos ter, aqui é a mesma coisa, vamos ter raiz de 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, porque vai ser 4 vezes 3, vamos ter 12. Aqui vamos ter mais raiz de 5 ao quadrado vezes 3. Por quê? 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3 vamos ter 75. Então, se eu tiro este 2 para fora, eu vou ter 2 raiz quadrada de 3 mais 5. Se eu tiro esse 5, raiz quadrada de 3. Então, eu vou ficar, agora já tenho que tenho radicanos iguais. 3 e tenho 3 aqui. Então, eu vou colocar aqui. Vou efetuar a mesma operação ali. Então, vou ter 2 mais 5, né? 2 mais 5, 2 mais 5. Isso tudo que tem em comum a raiz quadrada de 3. Logo, vou ter 7 raiz quadrada de 3. Se não tivesse essa opção, se por exemplo tivéssemos já falado de um exame de admissão e não tivesse essa opção, eu teria que aplicar o mesmo processo que apliquei aqui. Voltar a colocar o 7, já que o índice é 2, então seria 7 ao quadrado, seria 49. 49 vezes 3. Então eu teria um resultado final e sempre dentro desse tirar o valor ou devolver o valor dentro da raiz, eu obteria a operação certa ou o valor correto. Agora, eu vou aqui verificar também outro exercício que é muito importante, que tem a ver com a trigonometria. Esse aqui é um exercício, né? É o exercício número 19, que nos apresenta uma expressão e nos pergunta qual é que é a equivalência deste exercício, tendo a condição alfa diferente de 1. Então, o que nós podemos fazer para poder resolver ou para poder achar a expressão equivalente? A única forma, ou a única coisa que nós podemos fazer aqui é simplificar. Simplificar o quê? Simplificar o que está em cima com o que está embaixo, mas é um processo para poder fazer isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é ter o conhecimento dessa vamos dizer, dessa fórmula, podemos assim dizer, desta fórmula da trigonometria, que diz seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Então, o que nós podemos fazer? Aqui embaixo nós não temos muitas opções do que podemos fazer, então podemos trabalhar com o que está em cima. Então, isolando, por exemplo, nesta expressão ou nesta fórmula, o cosseno de alfa ao quadrado, nós podemos ter cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1, né? Nós estamos a isolar este, e se passarmos este para esse lado, tem um sinal positivo, quando passa para lá vai ficar negativo. Vamos ter menos seno de alfa ao quadrado. Então, aqui onde nós temos cosseno de alfa ao quadrado, nós podemos substituir com 1 menos seno de alfa ao quadrado. Então, vamos ter 1 menos seno de alfa ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 menos seno de alfa. Mesmo assim, ainda não é possível simplificar. Por quê? O que nós podemos fazer? Este, por exemplo, esse é o quadrado, este não. E também estamos a tratar aqui de subtração. Então, o que nós podemos fazer?
nós sabemos que se nós colocarmos aqui 2, o que nós vamos ter? Não vai mudar nada, porque 1 elevado a qualquer número que seja sempre é igual a 1. A não ser que seja 0, claro. Porque mesmo assim, mesmo se for 1 elevado a 0, vai ser sempre igual a 1. Desculpa, vai ser sempre igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E 1 elevado a qualquer número que seja também vai ser igual a 1. Então, o que nós podemos, o que é notável aqui? É notável que nós estamos a falar de diferença de quadrado. Temos aqui um quadrado e temos aqui outro quadrado. Então é diferença de quadrado. O que a regra, ou o que esse caso notável diz? Diz que a diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Isto é, eu vou colocar aqui, se você, por exemplo, tem a ao quadrado menos b ao quadrado, diferença de quadrado, isto é igual ao produto da soma, né? Ao produto da soma pela diferença, é igual ao produto da soma pela diferença. Então nós vamos colocar aqui e vamos ter 1 mais seno de alfa, né? Multiplicando por 1 menos seno de alfa, assim. Vamos colocar tudo isso sobre 1 menos seno de alfa. Então, isso também é como se estivesse a multiplicar com 1, que não vai mudar nada. Então, nós vamos simplificar isto com isto. E praticamente vamos ter este aqui dividido por 1. Simplesmente vamos ter 1 mais seno de alfa. Então, já sabemos que o resultado é 1 mais seno de alfa, que é, na verdade, a opção B que está certa. É a opção B que está certa. Nós temos um exercício semelhante a este. Deixa-me só ver. Não é exatamente semelhante, mas se nós pudermos verificar o número 28 do mesmo exame, temos aqui cosseno, né? Temos aqui cosseno de 60 graus mais seno, né? Mais seno de 30 graus, tudo isto dividido por cotagente de 45 graus. Então, aqui somos remetidos também a conhecer aquela tabela dos valores do seno, do cosseno, dos ângulos especiais, vamos assim dizer. Temos o ângulo 0, temos o ângulo 30 graus, 60 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus e mais em diante. Então, aqui somos obrigados a conhecer os valores. Não é para você somar isto e isto, não. É para você levar os valores correspondentes ao cosseno de 60 graus, o valor correspondente ao seno de 30 graus e o valor correspondente ao cotagente de 45 graus. Então, o cosseno do 60 graus é 1 sobre 2. E o seno de 30 graus também é 1 sobre 2. Precisamos conhecer. Eu vou dar, repito, vou dar uma aula de falar simplesmente sobre aquela tabela, como ter domínio daquela tabela, como criar formas de colocar na mente aquela tabela de forma simples, rápida e que não nos coloque muito estresse. Então, fiquem ligados, para não perderem as aulas. Muito importante isso aqui, sobre aqui o cotagente de 45 graus é 1. Quer dizer que até nem poderíamos colocar, podemos só simplesmente ignorar. E aqui isso seria igual a quanto? Já que temos aqui denominadores iguais, isso seria igual a 2 sobre 2, que na verdade é igual a 1. E nas opções que nós temos aqui, a opção A diz que é igual a menos 1, opção B é 1, opção C é 2, opção D é 3, e que na verdade a opção correta é a opção na linha B. Simples, claro e objetivo quanto isso. Um dos últimos exercícios que nós vamos aqui resolver, nós temos aqui um gráfico que tem uma função linear e uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. Então, as condições são essas, ou o que nós devemos achar são os zeros da função, são os valores de x tal que d de x seja igual a h de x, os valores de x tal que d de x é maior que h de x, e depois temos que achar a expressão analítica aqui é de g de x. Ok,
Os zeros da função é x1 e x2, né? É o que se pretende achar, na verdade é o x1 e o x2. x1 é o primeiro lugar onde a parábola ou a função vai cortar o eixo das abscissas, e o x2 vai ser o segundo lugar onde ela também volta a cortar. Praticamente x1 vai ser igual a menos 1 e x2 vai ser igual a 3. Agora, os valores de x está que de x seja igual a x é onde os dois gráficos interceptam-se. Então, eles interceptam-se aonde? Aqui para o x, aqui é 0, e aqui também para o próprio x, para o eixo das abscissas, nesse caso é 3. Então, nós vamos ter x pertencente, né, a 0 e também ao 3. Então, a linha C, os valores de x tal que g de x seja maior que h de x. Disse que uma função ela é maior em relação a uma outra função no instante em que ela está em cima de uma outra função. Por exemplo, temos aqui que a função linear está embaixo e a função quadrática está em cima. Então, onde está em cima é onde nós consideramos que essa mesma função é maior em relação à outra. Então, nós vamos ter aqui que x também podemos colocar pertencente, né, ao intervalo aberto, né, de 0 e até 3 intervalo aberto. Por que estamos a colocar intervalo aberto? Porque a função não começa aqui no 0, mas é onde ela é maior. E também não termina aqui, e é assim como se faz no lugar em que ela está em cima de uma outra função. Agora, quanto a achar a expressão analítica, e antes de nós passarmos por esse passo, eu queria desde já tentar dizer que se subscrevam no canal, pessoal, ali ativem um sininho e coloquem um joinha. Isso vai possibilitar e vai vos facilitar sempre terem notificações sempre que eu for a lançar as videoaulas. Isso é muito bom e vai ser muito benéfico tanto para vocês assim como para mim, que estou trabalhando para ajudar a todos vocês. Ok, quanto à expressão analítica, para achar a expressão analítica existem duas formas, mas hoje eu só vou dar aqui vou ensinar um jeito de achar a expressão analítica, e mais adiante eu poderei, nas próximas videoaulas de como achar a expressão analítica de cada função, eu também poderei explicar várias formas de achar a expressão analítica. Na verdade são duas, né? Não são várias, são duas. Agora, a primeira diz que ax menos x1, x menos x2. Vejam que é muita coisa para se estudar, então não optem por negligenciar ou deixar as coisas para se tratar em um último plano. Então, nós temos aqui a fórmula para poder achar a expressão analítica. Na verdade, achar a expressão analítica é achar a equação que nos levou a essa função. Qual é a equação que nos levou a essa função? A primeira coisa que nós devemos fazer, nós poderíamos simplesmente pegar os valores de x, de x1, x2 e substituir, só que teremos problemas no valor de quê? No valor de a, porque não sabemos qual é o valor de a, mas nós sabemos que ele é um valor negativo. Por quê? Porque quando a é menor do que 0, ou seja, é um número negativo, a parábola vai estar virada para baixo, mas se a for um número positivo, vai ser virada para cima. Como é que nós vamos fazer? Primeiro temos que considerar o y, a primeira condição para começar a resolver e achar a expressão analítica. Temos que considerar o y como a ordenada na origem, né, onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, né, que nesse caso vai ser 3. Então aqui vamos ter 3 é igual a A, que é o que nós queremos calcular, e vamos considerar o x como 0 e o x1 claramente como o seu próprio x1. Só que vamos ter aqui menos da fórmula e vamos ter aqui esse menos do valor. Então vamos ter menos e menos, vamos ter aqui mais 1 e aqui vamos ter 0 menos o que é? Menos o 3. Então substituímos o y como a ordenada na origem e também substituímos o x como equivalente a 0. E substituímos os valores de x1 e x2. Então aqui vamos ter 3 é igual a aqui simplesmente vamos ter 0 mais 1, vamos ter 1 vezes menos 3, vamos ter 0 menos 3, vai ficar com menos 3. Então 1 vezes menos 3, vamos ter aqui menos 3.
praticamente isso aqui, se nós mudarmos de posição, a mesma coisa, vamos ter aqui 3 é igual a 3 a menos 3a, e menos 3a é igual a 3, é a mesma coisa. Aqui não levei, como é que diz, levei tanto esse termo, eu só troquei de posição, levei tudo que estava lá para cá e tudo que estava para lá, não passei cada termo de um para outro, por isso que não mudou de sinal. Então, aqui eu vou ter a é igual a 3 sobre menos 3, né? Vamos ter a é igual a menos 1. Vejam, quando eu disse que quando o valor de a é menor do que 0, ou seja, um número negativo, a parábola vai estar virada para baixo. Então, daí nós podemos começar ou já podemos achar a expressão analítica. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui de novo, vamos ter que passar a forma de novo, onde nós vamos ter y é igual ao valor de a, já temos que é menos 1, e aqui nós vamos ter o que? Vamos ter x mais 1, porque já sabemos que o 1 é mais, então menos e menos vamos ter mais, aqui nós vamos ter x menos 3. Então aqui é como se nós tivéssemos parênteses verdes, na verdade, porque este menos 1 serve para tudo isso. Então vamos ter y é igual a abrir parênteses, vamos ter menos 1, parênteses curvos, x vezes x, vamos ter x ao quadrado, x vezes menos 3, vamos ter menos 3x. Então vamos ter 1, aplicando a propriedade distributiva neste caso, mais 1 vezes x, vamos ter mais x, 1 mais 1 vezes menos 3, vamos ter menos 3, então vamos fechar aqui os parênteses. E dando continuidade aqui, nós vamos ter, temos termos semelhantes aqui, esses dois termos semelhantes, ainda vamos manter menos 1, aqui nós vamos ter x ao quadrado, vamos ter menos 3x mais x, vamos ter menos 2x, né? Isso parece que é menos 2x, então vamos ter menos 3. Então nós podemos aplicar a propriedade distributiva com este cidadão, com este menos 1, vamos ter menos x ao quadrado mais 2x mais 3, porque menos com mais vamos ter menos, menos com menos vamos ter mais, menos com menos vamos ter mais. E esta é a expressão analítica, ou seja, é a equação, aqui podemos colocar igual a 0. Essa é a equação que nos levou a chegar nesta função. Agora, como achar a função linear? Como achar a função linear? É uma coisa que eu poderia ensinar mais adiante. Então, é só para mostrar que ainda existem muitas coisas para poderem estudar. Então, como eu disse, ativem aí o sininho, subscrevam-se no canal e fiquem ligados. Para quem quiser ver mais conteúdos como esse, eu vou deixar todos os links das videoaulas aqui embaixo na descrição. É só acessar a descrição e dar o clique, né, no link de cada videoaula que fala sobre as equações quadráticas, que fala dos exercícios, ou que eu resolvi exercícios que tem a ver com equações quadráticas, então é só ter acesso lá. E para quem também quiser ter uma conversa direta comigo e interagir, apresentar as suas dúvidas diretamente, é só também acessar ao meu Facebook, mas eu recomendo mais que acessem por meio do WhatsApp, é muito mais fácil assim. Muito obrigado, tenham um bom proveito e estudem bastante. Até mais.